Como você tem respondido às dificuldades da vida? No capítulo 15, 16 e 17 do livro de Êxodo, nós encontramos Israel assim que eles saíram do Egito, assim que o Senhor os livrou da escravidão do Egito. Eles eram escravos lá e Deus os tirou com milagres poderosos. Deus fez maravilhas tremendas aos olhos deles. Ele abriu o mar para que eles pudessem passar pelo meio do mar, em terra seca. Mas no capítulo 15, logo depois que eles saíram, 3 dias depois que eles saíram, eles começam a reclamar com o Senhor porque eles não têm água. E essa reclamação ela vai se estendendo, chega ao capítulo 16, 17. E no capítulo 16, 15 dias depois que eles estão com o Senhor no deserto, eles começam a se lembrar e a fazer uma leitura do seu passado como escravos. E a leitura que eles fazem é essa: como era bom, como era bom. Porque eles dizem assim: quem dera o Senhor nos tivesse matado no Egito. Porque lá nós podíamos nos sentar ao redor das panelas de carne e comer o quanto quiséssemos. Eles olham para o passado e se você olha, se você lê, se você conhece o livro do Êxodo, essa é uma leitura completamente distorcida. Eles eram escravos lá. Eles não tinham direito a nada disso. Eles eram açoitados, maltratados. Como que eles podem se lembrar dessas coisas? Como que eles podem reclamar tanto com o Senhor? E aí a gente começa a olhar as reclamações, constantes reclamações deles em meio às dificuldades e pensamos, nossa Deus, será que Israel esqueceu? Será que Israel esqueceu de tudo aquilo que o Senhor fez para tirá-los de lá? Será que eles esqueceram dos milagres, das maravilhas, do maná, da coluna de fogo, do mar abrindo, de todas as pragas? Será que eles esqueceram de tudo isso? Como que eles podem estar reclamando dessa maneira? E nós esquecemos que essa é a nossa vida com Deus. Essa é a minha vida com Deus, essa é a sua vida com Deus. Porque nós também éramos escravos. Nós éramos escravos da morte e do pecado. Nós éramos escravos e vivíamos no reino de Satanás. Mas Deus nos deu Cristo. Jesus, então, ele vem, ele morre na cruz para desfazer as obras do pecado e da morte. Ele nos livra do pecado e da morte. Ele nos tira da escravidão, do reino de Satanás e nos traz para o reino do seu Pai, o reino do seu amor. Ele nos transforma de inimigos de Deus em filhos de Deus. E Deus o ressuscita maravilhosamente ao terceiro dia. E a ressurreição é a garantia de que tudo aquilo que Jesus disse que ele faria, ele fez. Ele fez. E Jesus também nos garante que ele vai nos preparar lugar. E essas são as garantias que nós temos, a garantia do passado, daquilo que ele já fez, daquilo que ele fará quando ele vier, que ele renovará todas as coisas, nós viveremos com ele para sempre. E aí no capítulo 8, o apóstolo Paulo de Romanos diz que eu estou certo de que as tribulações, as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida não podem ser comparadas à glória que nos será revelada em Cristo. Então o apóstolo Paulo está convencido de que essa vida que nós temos, as dificuldades que nós temos agora não podem ser comparadas com aquilo que nós receberemos em Cristo. E no capítulo 4 de Filipenses, ele diz que eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a estar feliz em todo tipo de circunstâncias, tendo suprido ou não, tendo ou não tendo, eu aprendi a estar satisfeito. Então, como que o apóstolo Paulo pode responder dessa maneira às dificuldades da vida? Porque o apóstolo Paulo entendia uma coisa, ele entendia que ele lembrava de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, ele lembrava de quem ele era e de onde ele foi tirado, da escravidão, do pecado e da morte. E agora ele vivia debaixo do reino da luz, ele tinha vida e vida em Cristo. Ele se lembrava daquilo que Cristo tinha feito, mas ele também se lembrava daquilo que Cristo tinha prometido. Ele se lembrava de que as dificuldades de agora não podem ser comparadas com aquilo que nós experimentaremos, que nós viveremos na glória futura com o Senhor Jesus, quando Ele voltar. É assim que ele podia responder. Como nós podemos então responder às dificuldades dessa vida? De duas maneiras, olhando para trás e olhando para frente. Olhando para trás, olhando para aquilo que Jesus já fez por nós. Ele já nos salvou, Ele já nos libertou, Ele já nos transformou. Ele já nos tirou das trevas para o reino do seu Pai. Ele já nos livrou da morte e do pecado. Ele já garantiu para nós a vida eterna. E Ele ainda nos promete que Ele voltará e que nós estaremos com Ele para sempre.
E nada nesse mundo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8 também, nada nesse mundo pode nos separar do seu amor. Nada. Nós temos a garantia do amor de Deus em Jesus Cristo. E o convite que eu tenho para você hoje é muito simples. Como que eu posso responder às dificuldades dessa vida? Simples. Vamos olhar para Cristo, aquilo que Ele fez. Vamos olhar para Cristo, aquilo que Ele prometeu. E para nós respondermos, então, a vida, as dificuldades que nós passamos, as tribulações que nós passamos de uma maneira positiva, nós precisamos dessas coisas. Porque quando nós entendemos essas coisas, nós entendemos que essa não é a nossa casa, que esse não é o nosso lar. Nós entendemos que nós já fomos salvos, que Deus já nos deu tudo o que nós precisávamos, porque nós temos Cristo. Nós temos tudo o que nós precisamos. Então, Ele é a nossa alegria, Ele deve ser a nossa alegria. Ele é a fonte diária para que possamos responder às dificuldades dessa vida de uma maneira sorrindo, de uma maneira alegre, de uma maneira positiva. Convido você a responder às dificuldades que você tem enfrentado hoje a partir da ótica de Cristo, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele prometeu. Que Deus te abençoe.